Nós vamos entrar em Romanos 8 de novo, né? Nós já, na última vez falamos de Romanos, nós consideramos alguns pontos. Na verdade, nós concluímos o capítulo 7 de Romanos e só comentamos algumas coisas do início de Romanos capítulo 8. E hoje não vamos assim cobrir todo o tempo, vai ser talvez uma meia hora mais ou menos. Vocês têm até 11h15 para ficar, né? Não é isso? Então nós vamos até no máximo 11h15, né? Mas eu assim vou falar de uma forma mais livre do que expositiva, né? E a outra semana que os irmãos que estiveram viajando voltarem, a gente pode novamente tocar em Romanos capítulo 8, talvez de uma forma mais objetiva. Mas a primeira coisa que eu queria ressaltar nesse capítulo 8 é que aqui nós encontramos o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no cristão. E isso é importante tocar, por quê? Porque alguns, ao estudarem o livro de Romanos de uma forma teológica, eles acabam entrando num nível de pensamento que não era a intenção de Paulo. Alguns pensadores, teólogos, acreditam até que Paulo ele era muito confuso na maneira dele expor a palavra, porque ele não seguia uma linha de pensamento linear, ordenado. Teve um teólogo, um pensador batista, que falou que se Paulo tivesse feito um curso de homilética com eles, ele jamais usaria a maneira que ele usava para expor a palavra como ele fazia. Porque Paulo, ele usava palavras para dar um significado de uma coisa que talvez aquelas palavras não seriam a mais adequada. Ele começava fazendo aplicação antes de fazer exposição e ele mudava às vezes a ordem do pensamento, né? Então, do ponto de vista assim racional, do ponto de vista lógico, a maneira de Paulo trabalhar ela é desordenada. Mas quando a gente entende que Paulo não está falando a eruditos, Paulo não está falando a teólogos, e eu gosto do pensamento do C.S. Lewis que diz que Deus nunca se fazia um filósofo diante de uma lavadeira. Alguém que lavava a roupa, Deus se apresentava, o Senhor Jesus se apresentaria de uma maneira muito simples, né? Então é possível a gente entender o pensamento de Paulo, ou o pensamento do Espírito Santo, na simplicidade que temos e somos. A grande questão do problema dos eruditos é que muitas vezes eles querem tornar a Bíblia um livro lógico e racional, quando ele, na verdade, é um livro de relacionamento a partir do coração de Deus para o coração do homem que tem fome de conhecer a Ele. Não é fome de conhecer doutrina, mas é fome de conhecer a pessoa. É claro que Deus nos deu doutrina, mas a doutrina é para conhecer a Ele. Então, quando você lê o livro de Romanos com esse pensamento de que você encontra Deus e, através de Paulo, ele está explicando, nesse capítulo 8, o ministério do Espírito Santo, fazendo-nos entender a obra de Deus pelo Espírito Santo na vida do homem, a gente passa a crer de uma maneira mais simples e mais viva. Por exemplo, capítulo 8 ele fala, verso 1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim não há nenhuma condenação? Então, a tendência agora é querer explicar de maneira incisiva, detalhada, o que Paulo simplesmente não explicou tanto. Paulo está falando de fatos. E quando nós cremos nesses fatos, nós experimentamos a libertação dessa condenação. Em primeiro lugar, o homem estava condenado sob a ira de Deus, que está no capítulo 1 de Romanos, que ele fala que dos céus se manifestam a ira de Deus. Então, sem o sacrifício do Filho de Deus, essa ira estava sobre nós. E isso é uma condenação. Quando a gente vê a natureza humana, porque depois ele vai falar da condenação da lei. O que era a condenação da lei? É que embora a lei seja santa, justa, mas o homem tem a natureza do pecado. E agora, quando o homem quer praticar o bem, o mal já está diante dele. E isso é uma condenação. Que o homem não tinha o Espírito Santo, nem a natureza de Deus na vida dele.
E ele tem essa condenação de ter uma lei que é mais forte do que a lei do seu entendimento. De alguma forma, o homem vivia pelo domínio do pecado que opera na carne. Então, do pensamento de Paulo, por um lado, é a ira de Deus sobre o homem, mas a ira de Deus sobre o homem que comete o pecado, não simplesmente porque quer ou não quer cometer o pecado, mas porque ele e o pecado se tornaram uma unidade só. Então, de maneira justa, a condenação de Deus sobre o homem, de fato, esse veredito de que o homem, ele por natureza, ele é também maligno com o pecado, o seu veredito é que o homem estava condenado, destinado ao lago de fogo. Nenhum de nós merecemos nada, né? Então, depois você tem a condenação, vamos dizer, da própria morte, né? O salário do pecado é a morte. Então agora o homem, sem poder se salvar, sem poder se libertar, diante dessa ira de Deus que cairia sobre ele, agora porque o homem peca, ele herda a morte. Então o salário do pecado é a morte. O homem seria imergido, sugado pela maldição da morte, sem alguém que o libertasse. Que coisa terrível, né? Jesus venceu também a morte através da sua ressurreição. Então, quando Paulo agora está falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, imagina a grandeza do pensamento de Paulo quando você reflete o que ele vem falando desde o capítulo 1 de Romanos. Claro que o que está mais assim em evidência aqui é o que ele vinha falando no capítulo 7, que é essa lei do pecado e da morte que habita no nosso corpo mortal, ao ponto de que o que o homem ele quer, o bem que o homem quer fazer, ele não faz. Então, de alguma forma, isso é uma condenação. O homem está enclausurado, ele está preso por essa lei do pecado e da morte que governa sobre ele e ele não tem força de se libertar disso. Só para a gente ter noção da malignidade que é o homem e a malignidade que é o pecado no homem, porque Paulo fala disso no capítulo 7, né, para que o pecado se manifestasse excessivamente maligno, porque às vezes a gente brinca com o pecado, né? Não, esse pecado aqui o Senhor vai entender e tal, mas a gente não entende que o pecado ele é na verdade seria essa personificação da malignidade no homem. Vocês se lembram que algumas vezes os fariseus, escribas, os sábios, os sacerdotes estavam no templo, entre aspas, adorando com as suas vestes sacerdotais, santificados e etc. E ao mesmo tempo, eles tinham um ódio tremendo de Jesus. Aqueles mesmo que bendiziam o Senhor com seus lábios, de repente, como um vulcão em erupção, eles eram dominados por uma ira, dominados por uma força, dominados por um anseio de querer matar Jesus. E eles perseguiam Jesus de maneira furiosa, porque Jesus condenava o pecado deles, usando as escrituras das quais eles eram mestres. Em outras palavras, aquilo que parecia ser santo, na verdade era só um verniz da malignidade que estava no homem. Como é que pode o mesmo sumo sacerdote que está ali para representar o amor, a misericórdia de Deus, ele representa o maligno que está nele, ao ponto de querer matar o próprio Deus da qual ele estava falando ser bendito, por não reconhecer que Jesus é Deus. Mas isso fica evidenciado que o homem não pode se libertar de si mesmo, mesmo se ele estiver dentro de um templo, lendo as escrituras e praticando alguns atos religiosos. Ao mesmo tempo que ele está dentro do templo, pregando, falando, praticando a sua liturgia, o seu dízimo, tudo tranquilo, mas é como uma força demasiada que ele impõe sobre ele para que esse dragão que está dentro dele não se manifestasse. Mas uma vez que a luz da verdade brilhou, o homem se manifestou excessivamente maligno. Agora, se o sacerdote é assim, se os escribas são assim, se os fariseus são assim, o que dizer de todo o povo? Na verdade, eles representavam simplesmente o que o povo era. A diferença é que o povo, geralmente, o povo em geral, eles não se importavam em esconder os seus pecados. Enquanto que os religiosos,
eles tinham um nível maior de condenação, porque sendo pecadores se faziam santos, sendo miseráveis se faziam dignos. Me entende, irmãos? Então eles se colocavam num nível superior aos outros, sendo que eles se tornaram piores do que os outros, porque todos eram pecadores. Então por isso que Paulo está falando dessa questão da lei no capítulo 7, que ele mesmo, na qualidade de um judeu que conhecia a lei, ele entendeu que ele não poderia fazer o bem, e quando ele quis fazer o bem, o mal já estava diante dele. Agora Paulo está mostrando o quê? A malignidade que está e que se tornou o ser humano em sua natureza. E nós não devemos invernizar isso, tornar as coisas menos chocantes, né? Não, nós precisamos ser radical. O mesmo psicopata que estrupa, que violenta, que mata, que enforca, que está esquartejando as pessoas, está em você. Não no sentido de ser aquele homem, mas no sentido de ser o velho homem que habita naquele psicopata, ele também está em você e ele está em mim. E nós não devemos nos sentir melhores do que ninguém, porque é uma questão de natureza. É exatamente isso que Paulo está falando, que potencialmente todos nós somos psicopatas. Um psicólogo e alguém da linha da educação mais acadêmica sobre a formação da personalidade da criança, eles chegaram à conclusão de que quando uma criança está gritando, irritada com seus 8 meses, 1 ano, potencialmente ela quer assassinar os seus pais por não fazerem ou não permitir fazer o que querem. Mas porque não consegue assassinar, então elas entram como numa erupção de ódio ali, de raiva, mas potencialmente, essencialmente, o que elas querem na verdade é se libertar para fazer o que querem, ao ponto de, se puder, assassinar os seus próprios pais. Ou seja, potencialmente isso está no ser humano. A malignidade já está na criança desde o ventre, porque os seus pais também nasceram assim e geraram essa vida. Em outras palavras, nós não prestamos, nós não merecemos nada, nós não somos absolutamente nada. E o bom de se estudar Romanos é que quando você vê esse juízo de Deus que é justo sobre nós, porque nós somos perdidos por natureza, agora você encontra a graça de Deus. E quando você encontra a graça de Deus, então você pode valorizar a inexplicável graça de Deus, o amor de Deus inexplicável, de que sendo nós o que somos, sendo nós inimigo de Deus, como Paulo usa esse termo, sendo nós pecadores, ainda assim, o Verbo se fez carne, tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou e Ele veio para nos dar vida. E agora nos fazer amigos de Deus. E mais do que isso, Ele nos deu o seu Espírito, para que pudéssemos viver uma nova vida, porque sabe que não tem conserto essa vida velha. Não tem como você falar, não, fulano, se você tomar esse conselho, fizer esse princípio, deixar isso aqui, você vai melhorar, Deus vai te abençoar. Mentira, irmãos. Não temos que acreditar nisso. Isso é um falso evangelho. Não, você é perdido, você não tem jeito. Você é caído, não presta. Você está condenado. A única salvação é o arrependimento pela revelação do Evangelho, recebermos Jesus Cristo e sermos redimidos, e agora o Espírito Santo nos é dado e Ele nos dá uma nova vida. Já não é o que eu posso melhorar ou fazer, não, é o que Ele passa a viver em mim, e eu vivo por meio dele nessa união na vida de Jesus Cristo. Isso é uma nova vida que Paulo está falando. Não é bem diferente isso? Você aceitar, não se iluda, poxa Deus, pequei de novo. Pô, meu filho, é como se eu falasse assim, de novo? Não. Você é o pecado encarnado, não tem surpresa. O problema é que a gente às vezes nos surpreendemos conosco, e isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque nos decepcionamos conosco? Por que você se decepcionou? Você acha que você é bom? Você tinha esperança que você não ia pecar? Então você não conhece o Evangelho. Nós somos um poço de pecado. Nós somos condenados, irmãos, não há nada de bom em nós. A boa notícia do capítulo 8 é que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. O que significa isso?
que pelo Evangelho o Senhor nos transportou do reino da carne sob o pecado e nos emergiu, nos batizou para dentro do seu Filho, ou seja, uma transfusão. Ele nos tirou de uma esfera condenada e nos colocou na esfera do reino do Filho do seu amor. A condenação não deixa de vir se você fizer o bem. A condenação não vai ser poupada a você e a mim se você prometer que vai ser bonzinho. Não, o inferno está cheio de gente boa. Não é isso, irmãos. O único ambiente onde estamos salvos da ira, da condenação, da morte e da força da lei do pecado e da morte é quando nós estamos em Cristo. Estar em Cristo significa que agora temos uma nova vida e uma lei que é superior à lei do pecado e da morte. Percebe que não é uma questão de esfera natural, de uma esfera religiosa, de uma esfera mental. Não é uma questão de posição natural, é uma questão de habitação. É um fato de que Ele nos colocou em Cristo. Não tem nada a ver com você se esforçar, com você acreditar, com você fazer promessa, de você se comportar, de ir às reuniões, de ficar bonzinho. Não é isso aí. Não tem a ver com isso. Isso é um ato da revelação. E nós precisamos orar. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver. Porque quando vemos, fala, puxa. Aí vem o versículo 2, né? Que diz assim: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e da morte. Você percebe? Que agora tem uma lei, que é a lei do Espírito que dá vida. O Espírito Santo que veio habitar em nós, ou o Espírito de vida em Cristo, ele está muito acima de toda essa tragédia da queda. E agora nós somos livres. Meu Deus, o que eu fiz para eu estar sentindo essa paz? O que eu fiz para não ter desejo de pecar como no passado? O que eu fiz para eu desejar ser seu amigo, desejar a tua palavra, desejar não estar naquele ambiente? Não, você não fez. Essa que é a questão. A nossa carne não quer isso. Nossa carne quer o pecado. Ela é rebelde contra Deus. A única coisa é que nós nos abrimos à luz da verdade pela pregação do Evangelho. E uma vez que cremos no Evangelho, o poder do Evangelho, como está no capítulo 1:16, que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram por que ele não se envergonhava? Porque ele é o poder, tá vendo? Porque você creu no Evangelho, então agora o poder de Deus entrou em você e em mim. E esse poder nos libertou da maldição, do pecado, da lei do pecado e da morte, e entrou uma vida. Assim como o Senhor falou, Lázaro sai para fora, aquele Lázaro representa todos nós. É uma vida ressurreta que está cada vez mais crescendo à medida que cremos no Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos ser evangelizados. Precisamos ouvir o Evangelho da graça de Deus. Mas parece que só vamos valorizar a graça de Deus quando nós entendermos a dimensão da condenação que estava sobre nós. Se a gente não entender a dívida que era impagável, não iremos valorizar a graça de Deus imerecida que nos alcançou. Não tinha como pagar a dívida, não tínhamos como ser livres da culpa, da condenação. Somente aqueles que entendem o quão pecadores são é que passam a adorar o Senhor que é santo e ainda assim veio até Ele. Quão grande é esse amor do Senhor, irmãos? Quão grande é a sua misericórdia? Esse amor é inexplicável. Por mais que tentarmos encontrar palavras, nós vamos ficar sempre ali na periferia da grandeza, do inexplicável amor do Senhor. Ele veio, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. E Ele, no lugar de nos lançar à condenação eterna, se fez carne, morreu por nós, ressuscitou por nós.
agora derrama o seu Espírito e nos redime pelo seu sangue, e agora o seu Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Imundos como éramos, Ele nos lava pelo seu sangue. Como não amar o Senhor, irmãos? Como não querer se achegar ao Senhor? Como amar o mundo que odiou o nosso Senhor e condenou o nosso Senhor? Por isso que Paulo vai começar a explicar essa questão do amor do Senhor e da obra do Espírito Santo. O verso 2 diz que, pois em Cristo Jesus, preste atenção nisso, não é em você, não olhe para você, creia que em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Estou usando uma transliteração, né? Ou seja, irmão, porque a natureza humana estava contaminada com a lei do pecado e da morte, isso era inseparável. Por mais que a lei fosse santa, a lei era incapaz de salvar o homem, porque o homem não tinha condição de praticar a lei. Ainda hoje é assim, se você tentar agradar a Deus em sua própria força, que decepção será. Quando você fala, irmão, eu não consigo, não, você está sendo verdadeiro, que bom que você está entendendo, você não consegue. Para de se esforçar em melhorar, porque vai ser uma tragédia a cada dia. Ué, então o que eu faço então? É você entender que você não tem esperança. Desista de você e creia que o Senhor te amou e te transportou de você para Cristo. Você mudou de posição. Agora, pela fé, nós podemos descansar no Senhor e se apegar à graça de Deus, que através de nós nos dá essa vida, e podemos então agradar a Deus. É viver uma vida que agrada a Deus naquele que agrada a Deus. Quem é aquele que agrada a Deus? É aquele que o Senhor falou, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, quando você está no filho amado ao qual Deus se compraz, agora Deus passa a ter prazer em você por causa daquele que Ele tem prazer. E porque nós estamos nele que agrada a Deus, agora nós podemos agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Pela vida daquele que agrada a Deus que está em você. Percebe a diferença? Uma coisa é você se ver em você mesmo, como disse Paulo. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, há 14 anos. Desse eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Peraí. Mas aquele que foi arrebatado até o terceiro céu é Paulo. Mas Paulo fala dele mesmo em Cristo e dele mesmo em si mesmo. Isso mostra para nós que a vida do cristão não é uma vida em si mesmo, mas é uma vida em Cristo. Quando nos vemos em si mesmo, puxa, que tragédia. Mas quando nos vemos em Cristo, que descanso. Por quê? Porque agora Ele nos colocou nele. Quando eu era bem jovem, né, os colegas meus pegavam onda na praia e eu também era alguém da praia, né? Eu vivi na região dos lagos. Aí vem aquelas ondas grandes e eles ali, né, surfando, deslizando. Eu falei, eu vou também. Quando eu tomava um caixote, quase morria. Por quê? Porque eu não sabia ficar em cima da prancha. Entendeu? Essa é a questão, que você não pode, só com seus pés, deslizar sobre as ondas. Elas vão te esmagar e te matar. O segredo está em como você está no equilíbrio sobre a prancha. É só uma ilustração. Se nós não nos posicionarmos em Cristo, pela fé estáis firmados nele, como disse Paulo, sobre a prancha que surfa sobre esse mundo, sobre o pecado e sobre todas as coisas, se a gente tentar navegar no mar do pecado ou desse mundo sem Cristo, nós vamos, como Pedro, sobre as águas, ele vai afundar. E essa é a diferença. Por isso que precisamos ouvir o Evangelho. Então Paulo segue dizendo, né? A lei não era capaz de nos salvar, verso 3, por causa da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado.
Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Olha isso, irmãos. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, ou as exigências da lei que eram justas se cumpriram em nós. Você está vendo? Tudo aquilo que Deus exigiu na lei, que não podíamos cumprir, Ele enviou o seu Filho, em nossa semelhança humana, porém sem pecado. Agora o Filho cumpriu a lei. E quando Ele cumpriu a lei, agora Ele nos deu o Espírito Santo, tudo aquilo que a lei exigia já se cumpriu. Nós não temos que prestar mais conta à lei, porque agora nós seguimos a Deus pelo Espírito. E quando nós seguimos a Deus, pelo Espírito, nós estamos livres dessa esfera do pecado. O pecado, disse Paulo, não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Percebe a diferença? Se nos colocarmos debaixo da lei, morreremos, porque a lei não nos dá o Espírito e não conseguimos praticar. Uma vez que estamos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós, agora estamos na graça. E o que a graça faz em nós? Ela nos dá o poder de agradar a Deus, sem ser necessário você prestar conta à exigência da lei, como se não estivesse em Cristo. Quando Deus nos vê no seu Filho. E o seu Filho já cumpriu a lei, então nós estamos livres de toda a exigência da lei. Aqueles, pois, que são, verso 5, dominados pela natureza humana ou pela carne, pensam nas coisas da natureza humana ou da carne. Você percebe que a carne, ela é como uma fome insaciável que está sempre querendo devorar o pecado e se alimentar do pecado? Está sempre ali gritando, ó. Então, aqueles que estão vivendo sob o domínio da carne, pensam nas coisas da carne. Irmãos, às vezes você está dormindo, não sei se, não posso falar por vocês, posso falar por mim, miserável homem que sou, mas às vezes vem sonhos que nos envergonhamos depois, ou vem pensamento, meu, de onde veio isso, cara? Um irmão muito profundo falou assim, sabe o que é, irmão? Isso foi o irmão Dino. Falou, quando nós estamos conscientes, então nós temos guardas na nossa mente. E eles blindam esses pensamentos. E nós lutamos contra ele. Para nos manter, vamos dizer, num pensamento, num estado de mente que agrada a Deus. Pelo menos nos procuramos assim. Quando nós dormimos, esses guardas estão dormindo, vou usar uma figura de linguagem, então o subconsciente se manifesta. Opa, eles estão dormindo. Então agora todos aqueles pensamentos reprimidos, ele começa a aflorar e sair para fora. Meu Deus do céu, quantos pensamentos saem para fora da prisão que estava aprisionado pelos sentinelas. Vamos usar, o Dino não usou toda essa linguagem, mas ele usou esse pensamento. Aí sim se revela quão terrível nós somos. Estou entendendo? Então, esses pensamentos, falam assim, nossa, o diabo me deu um pensamento. Não. Talvez ele possa fazer igual o Fabrício vai fazer daqui a pouco, abanar ali a brasa para o fogo pegar, né? Mas na verdade esses pensamentos são realmente expressões dos desejos da carne que estão de alguma forma sob domínio. Mas eles somos nós. E isso é uma libertação, a gente entender que nós somos isso aí, para não confiar em nós mesmos. Por isso que Paulo está dizendo, portanto, verso 6, né? Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Ou numa versão mais conservadora, a inclinação da carne é morte e a inclinação da mente para o espírito é vida e paz. Eu vou tentar mostrar mais ou menos o que eu penso sobre isso aqui. Embora não consigamos por nós mesmos controlar a carne, mas
O que Paulo está mostrando para nós é que é um exercício. Você tem que decidir se você vai se alimentar pela palavra de Deus e o Espírito Santo, se você vai ocupar sua vida alimentando o seu espírito, ou se você vai ocupar sua vida alimentando uma vida carnal. Seria isso. Para quem você der mais comida, mais força vai ter. O Espírito Santo está em você para ajudar você e a mim, para nos dar graça. Mas se nós ignorarmos o Deus presente que habita em nós, porque às vezes nós nos esquecemos dele, como se ele não fosse o proprietário residente, e a gente simplesmente ignora ele e se relaxadamente nos entregamos aos prazeres carnais, nós sufocamos, nós apagamos, nós entristecemos o Espírito, como disse Paulo, e às vezes nós apagamos o Espírito. Oh, irmãos, logo abaixo ele vai dizer que nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, não atender mais os desejos da carne. O Espírito Santo nos dá esse poder. Por isso que ele vai dizer assim, o próximo versículo, que é o 7. Pois a mentalidade da carne, o que ela é? Você está vendo? Você tem que entender isso, e eu também. Se você deitar numa cama, aí passa aquele sonozinho, vem um êxtase, né? Você está meio acordado, meio dormindo, aquela coisa. Você percebe que às vezes a mente começa a vaguear? Parece que você entrou no mundo assim de fantasia, né? Irmãos, essa é a hora de você se levantar em nome de Jesus, porque se você entrar nisso é como se fosse um abismo. E o fim, muitas das vezes, são perversos. Claro que às vezes nós temos umas fantasias até positivas. Poxa, se eu ganhasse uma oferta de um homem milionário que entendeu a missão e vai doar aí uns 5 milhões, nossa. Ou se aparecesse um parente meu que eu nem sabia e deixou uma herança, morreu, que maravilha. Ou quem sabe eu ganho na loto, sei lá. Você se vê assim, eu vou criar um produto, criar um software, criar um sistema, esse negócio vai bombar a minha vida. Aí você começa a fantasiar às vezes. Isso aí eu vejo até que é uma coisa normal. Nossa mente é uma fábrica de sonho, não tem problema. O problema é onde vai dar isso depois. Vai indo, e daqui a pouco, você não sabe onde você está, cara. De alguma forma, a nossa mente, a nossa natureza natural, ela está sempre protestando, levantando uma bandeira de independência de Deus. Eu não queria depender de Deus. Eu não queria que a vida fosse tão, limitada, tão difícil. Eu queria uma coisa mais fácil. Na verdade, isso é uma revolta, porque muitas das vezes a limitação que está sobre nós, circunstancial, seja financeira, no âmbito da saúde ou da sociedade, seja o que for, ou do casamento. O casamento às vezes eu não vou dizer que é uma prisão, mas ele é um pacto indissolúvel, que às vezes a gente quer ter uma folga. A nossa carne protesta uma independência, né? Independência ou morte, entendeu? Isso é um meio de Deus nos atrair ao seu amor para dependermos dele. E nós devemos desconfiar da nossa carne. Cuidado com a carne. Certa vez um obreiro chegou na casa de um irmão, falou: irmão, que bom te receber, entra, fica aqui um pouquinho que eu vou no mercado e já volto. Ele falou: não, eu vou com você. Eu falei assim: não, irmão, pode ficar, você chegou, deve estar cansado. Não, mas eu vou com você. Eu não queria ficar sozinho aqui com a sua esposa. Ele falou: não, irmão, mas eu confio no irmão. O irmão falou: pois é, irmão, mas eu não confio em mim. Entendeu? Não é que ele está tendo assim um pensamento mau simplesmente, mas ele está ensinando esse obreiro, esse irmão mais novo, que também era um obreiro, a não confiar em si. Ele não estava tendo nenhuma tentação, mas ele quer mostrar ao homem: por que você confia na carne? Não confie na carne. Estão entendendo, irmãos? Não confie em você. Irmãos, eu posso ficar sem congregar, que eu vou ficar numa boa. Eu vou dar um tempo, sabe? Vou dar um tempo de reunir. Acho que até a palavra eu vou... Irmãos, isso é a carne. Isso é um engano. Se você fizer isso, sem perceber, você entra num limbo. Sabe? Entra aí numa esfera como um labirinto sem saída.
E isso é um engano. Nós precisamos nos congregar, ouvir a palavra, sermos exortados, sermos lavados, e Deus ministrar fé ao nosso coração pelo Evangelho para alimentar o nosso espírito. Por isso que Paulo está dizendo, a inclinação da mente é inimizade contra Deus ou da carne, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus, está entendendo? Não pode agradar a Deus. Ué, por quê? Porque o outro pode, ele é melhor do que eu? Não, é porque a carne ela é inimizade contra Deus. Vocês, porém, não são controlados pela carne, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora Paulo quer mostrar que o Espírito nos dá esse poder que nos liberta do domínio da carne. Você não precisa estar debaixo da esfera da carne. Entendeu, irmãos? Você pode, em nome de Jesus, se levantar pela fé, chacoalhar esse velho homem, se vestir do novo e andar. E isso é um exercício diário. E o Espírito Santo mora em você. Não caiamos nessa mentira, como se Deus não fosse onipotente, onipresente, tivesse há bilhões de anos-luz, lá no céu sentado num trono, e nós estamos aqui abandonados, clamando por misericórdia. Quem sabe uma gota de misericórdia cai sobre nós. Não, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Deus nos deu o seu Espírito para nos socorrer em tempo oportuno e nos levar a viver uma vida que agrada a Deus. Nós não somos mais controlados pela carne, mas pelo Espírito. Agora você vê que controlar aqui significa tomar as rédeas e a gente concordar e orar: Senhor, não deixa eu guiar a mim mesmo, porque se eu guiar a mim mesmo eu vou para o lamaçal do pecado. E a diferença muitas das vezes é que uma ovelha ela pode cair na lama, mas ela não tem prazer na lama em se lambuzar. O porquinho, se ele cai na lama, puxa, é tudo que ele quer, ele vai ficar lambuzando na lama. Porque temos o Espírito Santo e a nova vida, pecamos ainda. Mas quando não é perdão, deixa eu reconstruir essa frase. Nós, apesar de ter o Espírito Santo e a nova vida, se somos imaturos, ainda pecamos por causa da nossa natureza. Mas nós não temos prazer de viver uma vida no pecado, dominado pelo pecado. Nós temos um clamor dentro de nós. E por isso Ele nos levanta, nos lava e nos coloca no caminho de novo da santidade. Isso é sinal que temos o Espírito Santo. Quando nos entristecemos e quando temos essa guerra dentro de nós de querer fazer o bem e caminhar com Cristo, mas tem essa força dentro de mim que quer me levar e me induzir para o mal, e por isso eu clamo a Deus. E quando clamamos a Deus, eis aí o Espírito Santo falou: você não está sozinho, eu estou aqui com você, intercedendo por você, eu estou te sustentando. A graça é maior, onde abundou o pecado, o que diz a Bíblia em Romanos? Superabundou a graça. A graça é maior do que o pecado, a força da graça. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra, ou o corpo esteja morto, ou se degradando, por causa do pecado, os efeitos do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados filhos de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Embora, vamos dizer, no aspecto lógico, doutrinário, está falando da ressurreição, que um dia o Espírito que ressuscitou Jesus vai levantar o nosso corpo se morrermos e vai ressuscitar-nos e nos apresentar diante de Deus. Essa é a ressurreição dos santos. Mas eu acho que Paulo nos dá uma frecha de luz para acreditar que o Espírito Santo ele é tão gracioso e tão poderoso em nós, que Ele nos dá vida hoje
para dominar o nosso corpo quando ele quer nos arrastar ao pecado. Me entende, irmãos? Nossa carne, os nossos membros, eles clamam pelo pecado, mas o poder de Deus está em nós. Porque no capítulo 6 ele fala para a gente não oferecer os nossos membros ao pecado, como se devêssemos ao pecado. Ou seja, o Espírito Santo, ele enche o espírito humano, esse enchimento permeia a nossa alma, onde estão os nossos desejos, nossa vontade, nossa emoção, e ele toca o nosso corpo natural ao ponto de que ele freia esses desejos do nosso corpo, onde está a lei do pecado e da morte, e agora podemos usar o nosso corpo humano para fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é uma santidade plena. E nós devemos crer que o Espírito Santo, como disse Paulo, ele veio habitar em nosso corpo, e o nosso corpo agora ele é templo do Espírito Santo. Ele varre ali as impurezas e quer que haja luz. Nós já estamos chegando a 11h15 aqui, vamos terminar. Portanto, meus irmãos, vocês não têm de fazer o que a carne exige. Está vendo? O verso 12. Porque se viverem de acordo com as exigências da carne, nós vamos morrer. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, então vocês vão viver. Como é que a gente faz calar essa exigência da carne em nós, ou da lei do pecado em nós? Paulo está dizendo nesse versículo 13 que é pelo poder do Espírito que habita em nós. Você às vezes está dirigindo seu carro, você está indo para o lugar, aí acendeu ali o ícone que mostra que o combustível chegou na reserva, né? Você sabe, poxa, faltam tantos quilômetros, eu não vou chegar lá. O que você faz então? Você para no posto e enche o tanque. Quando você enche o tanque, seu tanque está poderoso, agora você vai chegar lá. Em outras palavras, nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Enchei-vos do Espírito, disse Paulo. Precisamos estar sendo reabastecidos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Temos que abastecer o nosso espírito, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Claro que a palavra filhos aqui no original significa ruiosa, são filhos maduros, que o Espírito Santo está tendo plena liberdade de guiar eles. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos. Olha isso aqui, irmãos. Deus não nos deu um espírito, ou não permitiu um espírito de escravidão. Não é um espírito do mundo, não é um espírito maligno. Não temos que ter medo, não temos que ter incredulidade. Temos que romper com isso. Deus não nos deu um espírito de medo que nos leva à escravidão, mas nos deu o seu Espírito que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, que quer dizer Pai querido, no aramaico, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito de que agora nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nosso espírito foi regenerado. Precisamos crer nisso, não ter medo disso. Se somos seus filhos, então não temos que andar mendigando nessa vida, como se fosse mendigo na rua. Nós somos seus herdeiros de toda a plenitude de Deus em Cristo. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Oh, irmãos, o Evangelho de Romanos é algo extraordinário. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para crermos, vermos e crermos e considerar que nós agora estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo,
o pecado não tem domínio sobre nós, nem a morte, nem o diabo, nada. Porque temos a nova vida em Cristo e o Espírito Santo é aquele que quer nos encher, nos guiar, nos fortalecer para uma vida que agrade a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça pela tua palavra e pedir que o Senhor faça as escamas dos nossos olhos caírem, para que possamos compreender que agora somos novas criaturas em Cristo, que o Senhor habita em nós e que possamos viver uma vida vitoriosa por meio daquele que vive em nós. Que a tua bênção continue conosco, que nos ajude a ver o Deus presente, o Deus que reside em nós, que é a pessoa gloriosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém.